Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Vocês sabem que eu tenho uma mania de raciocinar qualquer coisa. Tudo na minha vida eu tenho que raciocinar. Eu não sei absorver uma coisa naturalmente, espontaneamente, nada. Tudo que entra na minha vida é absorvido gradualmente e de forma que eu vá raciocinando aquilo ali. Então, dessa forma, eu já coloquei alguns temas aqui que são reflexões minhas sobre determinado aspecto de uma dessas artes que a gente aborda aqui no canal, né? O história em quadrinho, o rock, os filmes, séries, né? Basicamente é isso que a gente faz. Muito bem. Então, eu já disse aqui uma vez que não existe filme de suspense. Não existe filme de suspense. Repito, não existe filme de suspense. Você pode procurar nosso vídeo aí que eu falo sobre isso. E agora, eu estive pensando uma coisa e quero colocar aqui num papo com vocês. Existe filme de terror? É complicado isso. Sabe por quê? Eu vou te explicar por quê. Porque os bons filmes de terror, os que realmente valem a pena você ver várias vezes, eles não são essencialmente de terror. Não são. Não são filmes de terror. O que pode se atribuir a filmes de terror são aqueles clássicos, né? Vampiro, lobisomem, múmia, Frankenstein, isso é zumbi. Isso aí são os famosos clássicos do terror, que na verdade são fórmulas que, na minha opinião, já estão completamente ultrapassadas, extremamente desgastadas, e vai ser difícil alguém pegar um desses temas e trazer alguma coisa nova, um novo enfoque, uma coisa. É difícil, não é impossível, mas é difícil, tá? Fora isso daí, é muito difícil, porque se você parar para pensar, os grandes filmes de terror, eles são, na verdade, dramas. São dramas. Eu poderia até dizer dramas de terror, ou dramas com terror. Eu não sei nem se pode usar o terror, talvez seja dramas com medo. Porque o que esses melhores filmes de terror trazem são dramas poderosíssimos com elementos de medo. Elementos com coisas, com aspectos, com enfoques que trazem medo para a gente. Então, eu não consigo achar um filme puramente de terror. Não dá, não funciona. Cada vez menos eu gosto dessas categorizações de filmes. Esses rótulos, cada vez menos eu gosto de rótulos, né? A gente sabe que eu odeio rótulos, odeio. Quando você rotula alguma coisa, você achata ela. Você torna ela pequena, classificada e acabada. Não é. Não funciona assim. Eu sempre digo a mesma coisa. Os melhores filmes de uma forma geral, ou séries, ou quadrinho, ou o que você for, nunca estão enfiadas numa caixinha só. É terror, é mistério, é policial, é aventura. Não é. Os melhores combinam esses gêneros, e às vezes quase todos, para construir uma grande obra. As grandes obras, além de ser um alinhamento, que eu brinco também, né? Um alinhamento astrológico de fatores que se combinam, que se alinham para criar uma grande obra, ainda existe esse negócio. Não tem uma caixinha, não tem um tipo. É lógico que para você poder classificar, né? Aí você vai jogar em terror, mistério, drama, aventura, ação, e cada vez surge mais. Agora tem o thriller. O que é thriller, gente? Não sei o que é. Às vezes quando eu leio lá, thriller. Thriller para mim é ação, não tem thriller. Mas eles fazem essas nomenclaturas, essas frescuras todas. Bom, enfim. E os melhores filmes de terror, se você for notar, que são verdadeiros dramas, só que com elementos que dão medo na gente. Os filmes mais puxados, também que entram tudo nessa salada de terror, às vezes são filmes que, na verdade, são filmes meio sádicos, né? São filmes meio, sei lá, de tortura, de maldade, de crueldade, tal. E aí também entra nessa mesma coisa. O que eu acho meio criminoso, o que eu acho meio complicado. Você colocar, por exemplo, clássicos como O Exorcista, O Iluminado, Carrie a Estranha, Poltergeist, na mesma sopa que você bota, sei lá, Jogos Mortais. Não pode. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Poço. Aquele filme é puramente sádico.
Jogos Mortais, o primeiro ainda tem uma surpresinha, depois é só um festival de maldade. Um festival de crueldade, assim, né? Banho de sangue mesmo. Qual outro? O famoso, né? A Morte do Demônio, um dos piores títulos que eu já vi na minha vida, né? O Evil Dead. Está na mesma categoria de Poltergeist? Ou na mesma categoria do Exorcista? Ou do Iluminado? É claro que não, né, gente? O próprio Stephen King, sem querer eu estou citando alguns filmes baseados em livros de Stephen King, ele mesmo ele cria verdadeiros dramas. E em cima do drama ele constrói um medo. Não é nem terror, medo. Ele te deixa com medo daquela situação. Além dos que avançam um pouco mais e que nem falam de sobrenatural, que falam no nosso dia a dia e botam medo na gente com coisas do nosso cotidiano, que ainda são até talvez mais geniais em termos de história, mais criativos em termos de história. Porque se você pensar em Iluminado, Poltergeist, Terra Estranha, sei lá o que eu citei aqui ainda há pouco, são filmes que tocam o sobrenatural. São filmes que trazem o sobrenatural um pouquinho para dentro de um drama. Porque todos esses filmes, na verdade, são dramas. Você pensa no Exorcista, é o drama seríssimo de uma menina com uma doença que ninguém consegue identificar. Ele começa assim, né? Depois ele vai para o sobrenatural. Mas o problema é uma mãe de família, né, que cria a filha sozinha, que ela é atriz, tal, não sei o que, blá, e de repente a filha começa a manifestar uma doença muito estranha. Pode ser chamada totalmente doença. Não é verdade? Então é um grande drama, é um grande sofrimento. Tem ali dentro o sofrimento do padre, que perdeu a mãe dele, que está em dúvida da fé dele. Então, o Exorcista é um grande drama. Se você pensar em Terra Estranha, outro drama. Uma menina que é esquisita, que sofre bullying e tal, muito por culpa da mãe dela, da educação que ela sofreu, sofreu, né? Que ela teve, a educação que ela teve, que deixou ela um pouco mais estranha do que ela era normalmente. Tudo bem, ela não era uma menina bonita, mas também não era uma menina feia, era uma menina normal. Tanto é que quando ela se enfeita para o baile, ela está bonita. Né? Então, é um drama. A mesma coisa pode falar aqui de Poltergeist. Tudo bem, toca o sobrenatural? Claro que sim. Licença poética, ficção, mas na verdade o que houve ali? Houve um grande crime, entre aspas, né? Por quê? Porque construíram um condomínio de casa em cima de um cemitério, muito antigo, mas um cemitério. Aquilo foi de uma irresponsabilidade completa e absurda. Se não um desrespeito com quem estava ali enterrado, foi também um crime porque você não preparou o terreno, você não fez os alicerces necessários, né, as fundações para construir casas. Drama. E por aí vai. O Iluminado é um cara que é um escritor que está em crise de criação, que vai para um hotel isolado e entra numa crise, talvez numa crise até depressiva, né? Ele perde a noção da realidade, aí se há uma influência do hotel, aí vai para o lado da ficção, vai para o lado do sobrenatural, que tem tudo a ver com o filme, lógico, funciona incrivelmente bem, e ele pega elementos de medo e joga dentro do drama desse autor, que não consegue escrever mais nada. Então você vê claramente, mas claramente, que não é um filme de terror. O bom filme de terror é, antes de tudo, um grande drama, que tem elementos que deixam a gente com medo, né? E tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque existem muitos filmes que também não são de terror. Eu já falei aqui, já dissequei o terror aqui quase que em 3 categorias. Né? O terror aliás, 4, né? O terror clássico, múmia, lobisomem, vampiro, zumbi, essa coisa toda, que é aquele terror clássico. Depois você tem o bom terror, que é um drama, na verdade. Depois você tem o filme de susto, eu ainda nem falei dele aqui, o filme de susto e o filme sádico, que é aquele filme que é banho de sangue, corta a mão, corta a pé, corta não sei o quê, corta tudo. Que eu nem gosto também. E tem o filme de susto, que é o mais bobão, é o mais comum dos filmes de terror. São filmes que apelam apenas para fazer um crescente numa cena e depois te dar um susto. É o famoso filme, como é que é?
Montanha-russa. Montanha-russa. Sobe, 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 pum, te joga lá embaixo. Tal, isso aqui. É o filme Montanha-russa, que é o filme de susto. Eu costumo dizer que não existe esse filme, não é filme de terror, filme de susto, que inclusive frequentemente apela para um barulhão para te dar susto. Aí você fala, filme de terror. Não, não é filme de terror, é filme de susto. Eu estou aqui conversando com vocês. Se explodir alguma coisa aqui, se bater uma porta com força, eu vou tomar um susto. E isso é terror? Não, é claro que não, isso é susto. Então o filme de terror tem pelo menos umas 4 modalidades. E só uma delas, na minha opinião, é o verdadeiro filme de terror. O filme sádico é um filme para gente que gosta de banho de sangue, corpos sendo cortados, dilacerados, aqui, babá. Eu detesto. O filme de susto eu também acho uma porcaria, acho até o pior de todos. O clássico de terror, ele ficou lá no tempo dele, lá no clássico de terror, e é difícil ele ser trazido para os tempos atuais sem acabar apelando para algum dos outros estilos. Vai virar um filme de drama, vai virar como um Drácula, né? O Drácula, né, do clássico não tinha muita preocupação com o drama, era meramente um vampiro que aterrorizava todo mundo e tal, não sei o quê. Quando foi feito pelo Coppola, usando a história original do Bram Stoker, o Drácula ganha uma densidade dramática, extremamente dramática, né? O tal do Conde perde como é que se pode dizer? Num momento imprevisível, a mulher pensa que ele morreu na guerra e ela vai e comete suicídio. Quando ele volta, ele fica arrasado. E ele, que era muito cristão, de repente abandona a cristandade e se torna um inimigo de Deus, né? Daí vem o vampiro. Então, o que aconteceu com o Drácula? Virou um drama. É o que eu estou falando para vocês. Então, basicamente, você tem 3 tipos de terror. O verdadeiro terror, que na verdade é um drama de terror. Você tem o terror de susto e tem o terror banho de sangue. Que aí são para públicos mais específicos. Mas o que atinge a grande maioria, o que há de melhor em termos de terror, certamente é o drama com elementos de medo, que pode-se dizer trama de terror, né? Se você sair do sobrenatural, dentro do terror ainda, mas sair do sobrenatural, você vai ter filmes muito interessantes que tratam de medos ainda um pouco mais do nosso cotidiano, sem o sobrenatural. Eu vou citar aqui um mestre, talvez o meu diretor favorito, que é o M. Night Shyamalan, que eu já falei diversas vezes dele, em um filme, por exemplo, como A Visita. A Visita é um filme pitoresco, na minha opinião, absolutamente sensacional. Por quê? Porque ele trata de uma coisa super comum, não tem sobrenatural. Não tem sobrenatural em A Visita, não tem. São 2 garotos que vão finalmente conhecer os avós maternos. Né? Já contei essa história diversas vezes aqui, o mais resumida possível, sem spoiler, mas é só apenas um casal de crianças que vão conhecer os avós finalmente, porque a mãe se separou dos pais há muitos anos, brigou com os pais, se afastou deles de uma maneira muito radical e tem vergonha de voltar a procurar os pais, mas quer que os filhos conheçam os avós e manda eles numa viagem sem saber bem o que vai acontecer para a casa dos avós. O que tem isso de terror? Nada, zero. Mas o filme bota medo o tempo todo. Você morre de medo durante o filme. É um filme brilhante, genial, e é rotulado filme de terror. Mas se você pensar bem, é um grande drama. Por quê? É a mãe que se sente culpada por ter abandonado os pais para ir com um cara qualquer. Daí ela teve 2 filhos. O cara abandonou ela e ela ficou com os 2 filhos. Quer dizer, os pais estavam certos, avisaram que aquilo ali não ia dar certo. E ela saiu de uma maneira grosseira, tal, se sente muito arrependida, né? E é um grande drama, só que com elementos que constroem um medo em todos nós. Tá bom, gente? Eu adoro esses nossos bate-papos aqui, né? Pretendo abrir um bate-papo presencial com vocês, né? As famosas lives. Nós vamos debater esse tipo de tema que eu estou colocando aqui. Por exemplo, né? Existe mesmo um filme de terror? Hã? O de suspense, eu disse para vocês, não existe. O de terror existe? Não sei. Estou pensando no assunto. Qual é a sua opinião? Concorda comigo? Discorda? Bota o gostei? Não gostei? Se inscreve no canal. Dá um hype aí nesse vídeo aí, pô. Está tão caprichado. E vem para o nosso clube de membros, tá bom?
Ajuda demais o canal a continuar. Até a próxima.